Oi, gente. Olá, queridos e queridas. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou chegando com mais um conteúdo, com mais uma aula da nossa disciplina que é Missiologia. Eu quero aqui convidar você para ler comigo Atos capítulo 21 e versículo 8, que diz: E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Então, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Atos 21, versículo 8, é o texto básico que estarei usando nesse momento. Eu vou estar falando sobre evangelização. Evangelização agora é o tema, é o assunto que estarei discorrendo. Veremos algumas instruções de como levar essa mensagem avante, compartilhar, divulgar, fazer conhecida às outras pessoas aquilo que alguém nos fez conhecido. Jesus fez isto, instruiu, ensinou os seus discípulos a posteriormente fazer isso. Jesus deu as devidas orientações, oferecendo a eles certas estratégias para que eles pudessem assim exercer seu serviço de uma forma correta, plena, de uma forma compreensível. O que achamos, o que pensamos quando se comentam tanto sobre esta palavra, citam-se tanto esse termo que é evangelização? Para nossa melhor compreensão, precisamos citar que encontramos na Bíblia pelo menos 3 tipos de evangelistas. Quem é que faz evangelização? Quem faz evangelização são os evangelistas. E na Bíblia nós encontramos pelo menos 3 tipos de evangelistas. Quais são eles? Evangelista espontâneo, evangelista funcional e evangelista portador do dom de evangelista. A Bíblia nos apresenta esses 3 tipos de evangelista: evangelista espontâneo, evangelista funcional e evangelista portador do dom. Para que haja a perfeita compreensão do que é a evangelização, analisaremos a missão do evangelista para que nós possamos compreender, entender, termos uma ampla compreensão do que vem a ser ou do que é a evangelização. É preciso nós também analisarmos qual é a missão do evangelista. Assim sendo, nós veremos as definições desta palavra e estudaremos qual a função deste no corpo de Cristo como dom ministerial. Então, para que nós possamos entender, compreender o que vem ser a evangelização, se faz necessário nós analisarmos a missão de Deus que foi dada ao evangelista, e dessa forma nós iremos definir, iremos ter algumas definições desta palavra quando nós a estudamos, a função desta pessoa no corpo de Cristo, que é a igreja. Quando esse é aquele que recebeu o dom de evangelista, que também é um dom ministerial. Aprenderemos ainda que uma das grandes marcas do fiel evangelista, daquele que recebeu esse dom ministerial, é o imenso amor que ele sente pelas almas perdidas. Então, o amor que esta pessoa sente pelas almas que estão no pecado, estão perdidas, o amor que essa pessoa sente e expressa, esboça, esse amor
é uma das marcas que evidencia, que descreve ou que relata, que apresenta-nos aquele que recebeu de Deus esse dom. Se o dom ministerial de evangelista está em alguém, haverá uma chama, uma forte chama no íntimo dessa pessoa, incentivando a pregação do evangelho aos perdidos, pois a base para este ministério é um ardente amor pelas almas e um irresistível desejo de ganhar os perdidos para Cristo. Então, se existe o dom de Deus de evangelista dado a uma pessoa, essa pessoa, ele sente em seu íntimo, em o seu coração, uma forte chama, um forte desejo, uma forte vontade, incitando-a para essa pessoa pregar, anunciar, publicar o evangelho àqueles que ainda não conhecem, pois isto é a base estrutural desse ministério, que é o amor ardente, o amor operante, queimando em seu coração por aqueles que estão perdidos, e isso é uma forma irresistível, esse é um desejo irresistível de ganhar almas perdidas para Cristo. Porém, essa pessoa, ele também vai sentir o desejo de se preparar, porque ele não pode falar de uma coisa que ainda ele não conhece. Ele não pode falar de um assunto que ele propriamente não entende. Então, se faz necessário ele, não é pelo fato que ele recebeu o dom que ele não precisa de buscar o conhecimento. Vamos agora às definições da palavra evangelista. A palavra evangelista vem do grego euangelistes, que literalmente significa mensageiro do bem ou mensageiro de boas novas, formado de eu, que é bom, e angelos, que é mensageiro, onde esta palavra denota. Então a palavra evangelista é a palavra de origem grega e que literalmente para nós significa mensageiro do bem, aquele que anuncia as boas novas, aquele que publica o amor, a compaixão, a bondade de Deus em buscar aqueles que estão perdidos. Significa mensageiro do bem, mensageiro das boas novas. E pregador do evangelho, mensageiro de boas novas, conforme Atos 8:5, 26 ao 40 e 21, versículo 8, como li no início. Para isto, podemos dizer que os missionários são verdadeiros evangelistas por serem essencialmente pregadores do evangelho. O tema principal dos evangelistas é a salvação dos perdidos e a volta dos desviados. Então, o verdadeiro evangelista, aquele que recebeu o dom de evangelista, aquele que exerce esse ofício com conhecimento, ele será um portador das boas novas e o seu tema principal, o tema principal de sua pregação é o evangelho. Ele não vai usar outros termos, ele não vai usar outras coisas para substituir o evangelho. O evangelho que ele prega, que ele anuncia Jesus, sendo ele enviado por Deus para salvar os mais vis pecadores. Paulo também era um evangelista, conforme 1 Coríntios 1,17, bem como também Timóteo disse Paulo, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Segundo de Paulo a Timóteo 4:5. Uma das características de quem recebe este dom ministerial é a total renúncia e inteira dedicação ao evangelismo
que é buscar saber determinadas técnicas que o capacita no aspecto humano para posteriormente fazer a evangelização com conhecimento. Então notem comigo que uma das características também que nos faz conhecer, entender, nos faz descobrir aquele que recebeu esse dom ministerial de evangelista é a sua total renúncia, é a sua inteira dedicação. Essa pessoa dedica-se, essa pessoa se empenha no evangelismo, que é buscar saber, descobrir, conhecer as técnicas que competem àqueles que vão anunciar o evangelho. Então essa pessoa que recebeu o dom, ele tem desejo, ele se dedica, ele procura se capacitar em tudo, em todos os aspectos humanos que se faz necessário para posteriormente ele poder abrir sua boca e anunciar as boas novas com conhecimento e poder assim certificar, persuadir aqueles que irão lhe ouvir. Disse o apóstolo Paulo, mas o que para mim era ganho, reputei por Cristo. Então o evangelista, aquele que recebeu o dom de evangelização, o dom de evangelista, ele abre mão de muita coisa para poder atender o chamado, fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Disse Paulo, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escórias para que possa ganhar a Cristo. Então não dá para fazer a obra de Deus, não dá para exercer o ofício de evangelista se essa pessoa não está disposta a abrir mão de certas coisas para que ele assim possa atender o perfeito, o lindo chamado que recebera da parte do Senhor. Na mesma carta, sendo já no capítulo 2, disse o apóstolo Paulo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Qual que é o nosso sentimento? Qual é o sentimento que você tem com respeito àqueles que estão no pecado? Você deseja ganhá-los para Cristo ou você deseja que eles se perdam, permaneçam da forma que está e assim se autodestrua? Paulo diz que Jesus, sendo Deus em forma de Deus, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, para assim ganhar os homens, pregando a mensagem e entregando sua vida por eles. A palavra evangelista também tem como definição ministro. A definição da palavra ministro, conforme 1 de Paulo aos Coríntios 3:5 e 2 de Paulo aos Coríntios 3:6 e capítulo 6, versículo 4, significa um servo que Deus, o servo de Deus que se ocupa num ministério. Então, não conseguiremos entender alguém que recebeu o dom de Deus e ele não quer se ocupar, ele não tem tempo, ele não tem tempo a dedicar-se a isso, a fazer isso que ele foi chamado a fazer. Os ministros são instrumentos pelos quais Jesus, o cabeça da igreja,
executa sua direção sobre ela. Por isso, o evangelista, como ministro, é um observador da primeira linha da evangelização. Ele entende que foi chamado para comunicar o evangelho. E se assim ele não tiver interesse, se assim ele não se empenhar a buscar o conhecimento, ele não conseguirá ser fiel ao chamado que ele recebeu. Portanto, será um homem negligente, será uma pessoa negligente, e Deus não tem prazer naqueles que são relaxados em fazer a sua obra. Mas dando prosseguimento, veremos que a Bíblia é muito clara em nos falar sobre isso, que o evangelista tem um comissionamento direto do Senhor para pregar a palavra para a salvação das almas. No ministério de evangelista, a pregação da palavra de Deus é algo essencial. Então, o evangelista, ele tem a palavra que revela o estado pecaminoso que a pessoa está. Só que ele não prega condenando, ele não prega acusando, ele não prega desmontando a pessoa, mas ele prega com amor, ele prega com o interesse de que essa pessoa possa ouvir, receber essa palavra e assim ser feito pelo Espírito, entregando-se a Jesus. Algumas pessoas Deus chama a um trabalho específico e os capacita quando ainda estão no ventre de sua mãe. Então vejam que, conforme Jeremias capítulo 5, vemos que Deus chamou Jeremias como profeta, onde vemos que algumas pessoas Deus chama a um trabalho específico e os capacita quando ainda, mesmo sem ter nascido ainda. Já em alguns casos Deus chama na infância, quando ainda são crianças, enquanto que em outros casos ele chama e capacita na idade adulta, conforme 1 Reis 19:16, Isaías 6:8, Marcos 1:13 e 14. Então vejamos aqui algumas diferenças, alguma forma que Deus chama pessoas para trabalhar no seu reino. Vemos que ele chama pessoas a trabalhos específicos, alguns ele chama no ventre de sua mãe e os capacita. E quando ele está em uma certa idade, Deus se revela e diz o projeto que tem com eles. Já outros Deus chama na infância, quando é criança ainda, e outro Deus chama já, outros são chamados quando tem a sua idade já avançada, enfim. Enquanto que aqueles que recebem o dom por imposição das mãos, já tem aqueles que se convertem e na igreja, por meio do ministério, recebe a imposição das mãos e ali recebe o dom para fazer a obra de Deus. Para mim concluir, Paulo disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Então veja que Paulo não ficava tímido, não se envergonhava do evangelho, porque ele entendia que o evangelho era e é para nós o poder de Deus para a salvação dos pecadores, primeiro disse Paulo, primeiro do judeu e também do grego, primeiro todos aqueles que abriram o coração e entregaram-se ao Senhor. O evangelista Lucas relata que o apóstolo Paulo, com sua comitiva, chegaram em Cesareia e se hospedaram na casa de Filipe, conforme o capítulo 21 de Atos. Porém, estudando o livro de Atos, no capítulo 8, claramente retrata a obra o ministério de Filipe,
o evangelista segundo o padrão do Novo Testamento. Nós vemos que Filipe pregou o evangelho de Cristo conforme Atos 8, 4, 5 e 35. Muitos foram salvos e batizados em águas conforme Atos 8, 6 e 12. Onde vemos também que os sinais que eram operados através da vida de Filipe, sinais, milagres, curas e libertações, exorcismo, expulsão de demônios, de espíritos malignos, conforme Atos 8, 6, 7 e 13. Os novos convertidos recebiam a plenitude do Espírito Santo, conforme o texto de Atos 8, 14 ao 17. O evangelista é essencial no propósito de Deus para a igreja que deixa de apoiar e promover o ministério de evangelista cessará de ganhar novos convertidos, novas almas, segundo o desejo de Deus. Tornar-se uma igreja estática, sem crescimento, indiferente à obra missionária. Então vejam que o evangelista é um obreiro essencial, de suma importância no propósito de Deus numa igreja local. A igreja que deixa de apoiar, de promover esse ministério de evangelista é a igreja que não vai ganhar almas, não vai ganhar novos convertidos. Assim sendo, não anda no desejo, no projeto, no propósito de Deus. Torna-se uma igreja estática, uma igreja acomodada, sem o crescimento, porque não ganha almas, e assim a mesma está indiferente à obra missionária, ao chamado divino. A igreja que reconhece o dom espiritual de evangelista e tem amor intenso pelos perdidos, proclamará a mensagem da salvação com o poder convincente do Redentor, na inspiração do Espírito, por meio do dom de Deus concedido a uma pessoa. Queridos, é apenas uma síntese do nosso curso de missiologia, onde estamos falando sobre evangelização, e agora chegamos a falar a respeito dos três tipos de evangelistas que nós encontramos na Bíblia, que são evangelista espontâneo, evangelista funcional e evangelista como dom. Que Deus vos abençoe, fica firme, fica estudando a palavra. Vamos estar estudando a palavra do Senhor, nosso Deus.